Santos enfrenta o Bragantino neste domingo, às 18h30, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. E é mais um duelo importante para o Santos pontuar e ir se distanciando das últimas colocações do Brasileirão. Então vamos falar como o Vojvoda vem preparando esse Santos para esse confronto contra o Bragantino. O Santos que terá pelo menos 5 desfalques e temos novidades entre os relacionados. Então vamos comentar como que vem esse peixe para esse duelo tão importante. Também temos uma provável escalação da equipe do Bragantino. Mas antes, eu já quero pedir para você deixar o seu palpite. E outra coisa, a cidade que você está me assistindo. Sempre tem essa curiosidade, então me coloca aqui nos comentários a cidade e o quanto você acha que será Red Bull Bragantino e Santos neste domingo. E bom, vamos então a algumas informações importantes aqui. O Santos tem pelo menos 5 desfalques para essa partida. Neymar se recuperando de uma lesão no quadríceps, ainda em tempo indeterminado, né, de quando ele volta a ficar à disposição do técnico Vojvoda. Gabriel Bontempo e Vitor Hugo seguem se recuperando, os dois de lesões no adutor da coxa. Não teremos também o Escobar, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E também Adonis Frias, um desfalque de última hora, ele que está com desconforto na panturrilha. Não é lesão, mas como o Santos tem um confronto importante também, até mesmo direto contra o Grêmio na próxima semana, né, na Vila Belmiro, o Santos decidiu então preservar o Adonis para que ele tenha condições de jogar essa partida contra a equipe gremista. Então esses são os desfalques do Santos para a partida. Temos os relacionados também, então os goleiros Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes, laterais Souza, Mike e Igor Vinícius, zagueiros Luan Pérez, Alexis Duarte, Zé Ivaldo e João Basso, volantes Zé Rafael, Rincon, João Schmidt e William Arão. É a novidade, né? O Arão de volta a ser relacionado. Vamos ver se joga algum tempinho aí no domingo. Meio campo temos Roleiser, Barreal, Tassiano e Ian. No ataque, Guilherme, Lautaro, Tiquinho, Cabadeiro, Bilal Brahimi e Robinho Júnior. Robinho Júnior que jogou o clássico contra o Corinthians, né? Que o Santos eliminou a equipe corintiana por 3-1 no Paulista Sub-20. Robinho foi titular, jogou, mas mesmo assim foi relacionado para essa partida de domingo, e o Bilal Brahimi também sendo essa novidade entre os relacionados. Então podemos ter o Bilal fazendo a sua estreia na cidade, na terra da linguiça. Olha só que coisa maravilhosa, né? A piada já vem pronta. Vamos inclusive descobrir qual seria essa posição que o Vojvoda entende que o Bilal pode render, né? Como um ponta, como um meio-campista, como um centroavante, o segundo atacante. Tem várias possibilidades por conta de como ele atuou na sua carreira. E o Arão também, essa expectativa dele jogar alguns minutos, né? O Arão que quando chega ao Santos vem com esse status de ser o titular, né? O camisa 5 do Peixe. Então, expectativa para esses dois jogadores. E aí temos a provável escalação do Santos na tela: Gabriel Brazão, Mike, Alexis Duarte, que deve fazer a sua estreia como titular, já que o Adonis teve esse desconforto, porque se não tivesse esse desconforto, provavelmente o titular seria o Adonis. Luan Pérez e Souza. Aí o meio-campo do Santos sendo composto por João Schmidt e Zé Rafael. Barreal jogando como meia pelo lado esquerdo, como ele entrou no clássico contra o São Paulo. Roleiser caindo mais pelo lado direito. Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável time do Santos para a partida de domingo. O que a gente também tem aqui é uma possibilidade de 3 zagueiros. Você teria a entrada do Zé Ivaldo, tá? Mas eu acredito que deve ser um Santos com esse esquema mesmo. Esse esquema de 3 zagueiros vem sendo testado ao longo das semanas pelo Vojvoda, mas o que ele mais vem batendo na tecla pode ser essa continuidade mesmo desse Santos num 4-4-2. Mas como é o Vojvoda,
que geralmente tem essa fama de trocar o time, de trocar o esquema, eu não descartaria de repente aparecer um Santos com 3 zagueiros. Mas a tendência é que seja essa escalação que a gente colocou aí na tela, repetindo, né, a maioria dos jogadores, só jogadores que mudaram, que estão lesionados ou estão suspensos, mas é um Santos que vem dando certo, é um Santos que vem preenchendo principalmente o seu meio-campo e vem conseguindo fazer boas partidas. Jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem e venceu contra o São Paulo. E quem sabe consegue essa segunda vitória consecutiva contra o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que vem sendo um time muito instável, né? Os últimos confrontos, empate ou derrota, teve uma vitória diante do Fluminense de forma recente, mas é um Bragantino que se mostra muitas vezes bem frágil, né? Teve um começo bom no Campeonato Brasileiro, mas depois teve uma certa queda. Mas aí, Nájila, qual que é o provável time do Red Bull Bragantino para enfrentar o Santos? Então vamos lá. Cleiton, e já começo pelo Cleiton, para fazer meu pedido de todo jogo que tem Red Bull Bragantino e Santos. Tem que chutar no gol. O Cleiton não é um goleiro que transmite confiança. Então, tem que finalizar. É algo que a gente vem falando aqui nos últimos jogos, né? Que o Santos tem que buscar mais essa questão da finalização, em especial quando enfrenta o Red Bull Bragantino. Aí tem o Nathan Mendes, meu conterrâneo de Caçapava, Pedro Henrique, Rodrigues e Vanderlan, Gabriel, Eric Ramírez, Lucas Barbosa, John, La Quintana e Eduardo Sacha. Olha só, de 4 jogadores do meio para frente, 3 com passagens pelo Santos, né? O Sacha, o La Quintana e também o Lucas Barbosa. Então, assim, todo cuidado é pouco com a lei do ex, né? A gente sabe que lei do ex é uma das poucas leis que funcionam no nosso país, então todo cuidado é pouco. Mas brincadeiras à parte, o Red Bull Bragantino tem, em especial ali, o seu pilar ofensivo no John. Né? O John é um jogador que vem se destacando pelo Bragantino. O Sacha também, independente do momento do Braga, consegue deixar os seus golzinhos, tanto em bola parada, né, em pênalti, como também com a bola rolando, sabe se posicionar muito bem. Então tem que tomar muito cuidado com esses 2 jogadores. O La Quintana, a gente viu no Santos, as poucas vezes que ele entrou em campo, não é um jogador tecnicamente que eu acho que pode gerar problemas, mas é um jogador de velocidade, né? Então todo cuidado é pouco. Às vezes ele pega ali o Santos meio de calças curtas ali e pode gerar algum perigo pra gente. Então vamos ter cuidado aí com esse time do Red Bull Bragantino. Mas é um jogo que eu acho que dá pra gente vencer. Até a gente estava falando, né, sobre partidas acessíveis do Santos, e eu acho que esse jogo contra o Bragantino, até mesmo o jogo contra o Grêmio, são jogos acessíveis que dá pra gente pensar ali em resultados positivos, né, em vitórias. Ó, só para trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para vocês, ainda tem algumas rodadas, aliás, tem algumas partidas acontecendo nessa rodada, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, tivemos o empate do Internacional com o Juventude. Cara, o Vasco, eu ziquei a gente, né? Porque eu falei, cara, o Vasco vai ter uma sequência aí complicada. O Vasco tá pontuando. Pontuou contra o Flamengo, pontuou contra o Bahia, venceu o Cruzeiro. Me equivoquei, né? Infelizmente me equivoquei. Achei que o Vasco ia se dar mal. Infelizmente tá conseguindo pontuar. Então o Santos, mais do que nunca, também precisa pontuar para não ficar muito atrás. O Vasco já tá na 10ª colocação. 10ª colocação com 30 pontos. O Corinthians tem 29 pontos na 11ª colocação. O Grêmio na 12ª também com 29, o Ceará com 28, o Internacional com empate diante do Juventude, 28 pontos, o Santos com 26. O Santos pode dar um salto, tá? O Santos pode ficar aqui grudadinho com o Vasco, passando até mesmo o Corinthians, se conseguir vencer a equipe do Bragantino. Então é um confronto muito importante em Bragança Paulista.
O Atlético Mineiro joga daqui a pouquinho, né? Tô gravando aqui esse vídeo, esse jogo ainda não aconteceu, mas o Atlético enfrenta o Mirassol. O Juventude já empatou com o Inter, tá com 22 pontos, abre a zona de rebaixamento. O Vitória, que joga contra o Grêmio amanhã, tem 22 pontos. O Fortaleza, que venceu o Sport, está com 21. E o Sport está com 14 pontos. Então, assim, alguns resultados aqui que podem ser interessantes para o Santos, tá? Vamos ficar de olho também nessa rodada. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha dessa provável escalação do Santos. Você está confiante na possibilidade do Peixe vencer? E já falei, deixa o seu comentário com o seu palpite e a cidade que você está me assistindo. E agora que você já terminou de assistir esse vídeo, deixa o like e confere se você está inscrito no canal. Confere aí, só para garantir. Vai que você não está inscrito, tá bom? Grande abraço para vocês. Amanhã a gente se encontra para falar mais sobre o Peixe.